Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse maravilhoso dia, onde nós iniciamos essa semana, nessa segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023. E com ela nos vêm algumas perguntas para reflexão nesse devocional de hoje. Você já recebeu, entre aspas, né? Alguém já profetizou e você recebeu essa profecia para você na sua vida e de alguma forma você se sentiu enganado pelo que foi dito? Ou essa profecia não se cumpriu? Ou até mesmo você de repente viu que aquela profecia jamais se tornaria uma realidade, como de fato talvez ela não se tornou? O que são profecias e quais são os seus propósitos? Como nós podemos discernir entre uma profecia verdadeira e uma falsa? Qual é o papel das profecias na nossa vida espiritual, pessoal, profissional e na comunidade da fé? Quais são as responsabilidades e quais são os pilares, as diretrizes de que tem o dom de profetizar? Como nós podemos buscar um relacionamento mais profundo com Deus através da profecia ou das profecias? Ao buscar as respostas para essas perguntas que causam dúvida em muita gente, nós somos convidados a seguir o caminho do amor e buscar com dedicação os dons espirituais, especialmente da profecia, assim como exorta o apóstolo Paulo, mas com responsabilidade. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar e pedir ao Espírito Santo que ele nos dê mais uma vez o direcionamento sobre tudo aquilo que nós precisamos, principalmente no dia de hoje. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse maravilhoso momento diante da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor não tem deixado faltar nada para nós. Cuida de nós, Paizinho, até a volta do teu filho amado. Espírito Santo, fala conosco mais esse devocional. Nos orienta, Pai, até a volta do teu filho Jesus. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do teu filho Jesus. Amém. É claro que todas as respostas para essas perguntas nós vamos extrair da palavra do Senhor. Nós vamos tirar da palavra do Senhor aquilo que a palavra fala para nós. Então, com base nisso, a nossa primeira leitura está em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, do versículo 20 ao 21. Convido você a abrir a sua Bíblia para fazer a leitura por ela. Caso você não tenha, estou compartilhando na tela aí, para você fazer a leitura conosco. E quem vai fazer a leitura da passagem do versículo-chave de hoje é o nosso irmão Felipe. Felipe, pode ligar o microfone, por gentileza, e fazer a leitura para nós. Amém. Não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova, retende o que é bom. Amém. Amém. Obrigado, irmão. A busca pela orientação de Deus na nossa vida ela é uma jornada que todo cristão passa. Quem não quer ouvir a voz de Deus? Quem não quer ser usado pelo próprio Espírito Santo para profetizar, para dar orientação ou ajudar o irmão em uma causa? Contudo, nós devemos ser sábios e sabermos, acima de tudo, discernir, colocar o nosso entendimento para saber se aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo pronunciado é de fato real. Pois nem toda palavra que parece ser uma profecia é de fato inspirada pelo Espírito Santo. Nem toda.
Então eu separei aqui 4 pontos para que nós possamos entender como conseguir identificar uma profecia, se ela é real ou não. Sendo que no quarto ponto, eu adicionei outros tópicos, porque o quarto ponto, ele é um dos principais. Então, vamos lá. O primeiro ponto é o alinhamento com a palavra de Deus. A profecia é uma etapa crucial para a identificação dela, se ela de fato é real ou não, se ela é falsa ou não, é se ela está vinculada, ligada, arraizada, se ela tem vínculo, se ela procede da palavra de Deus. Deus nunca irá contradizer a sua própria revelação. Nunca. Nunca. E isso nós podemos encontrar claramente em 1 Timóteo 3,16. Quem vai fazer a leitura para nós é o nosso irmão Francisco José. Então, irmão, pode ler para nós. 1 Timóteo 3,16, por favor. Que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em Jesus, em justiça. Amém. Amém, irmão. Obrigado pela leitura. Amém, amém. A palavra de Deus ela é completa, do início ao fim. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é saber se a profecia ela tem base na palavra de Deus. Se ela contradiz ou não o que está escrito, porque a escritura ela é completa. Toda a escritura. Não precisa ser completada por ninguém. Ela já é completa. Tudo que nos foi revelado que nós precisamos saber já está escrito aqui. Tudo que nós precisamos saber da parte de Deus até esse presente momento já está escrito na Bíblia Sagrada. Já está aqui. Segundo, o fruto do Espírito. Jesus, ele nos ensinou que pelo fruto do Espírito, pelos frutos, nós vamos conhecer aquelas pessoas. Vamos conhecer a árvore pelo fruto, né? Pelo fruto nós vamos conhecer a árvore. Jesus fala, pelos frutos vocês vão conhecer as árvores. Uma profecia verdadeira, ela produz frutos que glorificam e edificam a igreja. Eu vou repetir. Uma profecia verdadeira, ela produz frutos que glorificarão a Deus e que edificarão a igreja. Vamos lá para Gálatas 5, 22 e 23. Pode fazer a leitura, meu irmão, por favor. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade e a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém. Amém. O conhecer a árvore pelo fruto é você olhar para a vida do irmão e perceber se nele há de fato o fruto do Espírito. As pessoas que estão profetizando e abrir a boca, elas possuem o fruto do Espírito? Elas possuem e evidenciam no seu agir o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio?
Se ela possuir o fruto do Espírito, então, o que julgar dessa pessoa? Então você precisa saber se essa pessoa produz bons frutos. Se essa árvore que está aí diante de você, abrindo a boca, ela produz bons frutos. Se ela tem uma vida reta diante de Deus. Ah, irmão Joelson, mas eu passei no meio da rua e tinha um irmão lá com a Bíblia do outro lado da rua e ele não me conhece, nem eu conhecia ele. Ele disse que olhou para mim, disse que o Espírito falou alguma coisa e veio para mim, veio e falou e profetizou. Irmão, então você vai lá no ponto 1 que eu mencionei. E você vê se o alinhamento do que foi falado está de fato enraizado com as escrituras bíblicas. E se isso vai produzir um fruto para a glorificação do nosso Deus e para a edificação da igreja. Terceiro, a confirmação e testemunho sobre a profecia. A profecia autêntica, muitas das vezes, ela será confirmado pela consistência com a palavra de Deus e pelo testemunho de crentes maduros na fé. Vamos ler o que está escrito em Provérbios, capítulo 18, versículo 7 e 8. Provérbios 18, versículo 7 e versículo 8, que diz: A conversa do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. A palavra do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. A profecia, muitas das vezes, ela vai servir para a edificação da igreja, para a edificação da igreja e para que Deus ele possa ser glorificado, como eu mencionei no ponto anterior. A profecia, ela nunca vai servir para causar um nó na vida de alguém. Ela pode ser até usada para dar um aviso para a pessoa que de repente está em pecado, que de repente precisa ouvir uma orientação, precisa ser avisada sobre uma determinada situação. Mas ainda assim, é para a glória de Deus. Ainda assim, é para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Você ouviu uma profecia, em que essa profecia, ela está te direcionando para o teu bel prazer, para o desejo do teu coração, indo contra as escrituras, você pode ter certeza que essa profecia, ela não vem do Espírito Santo. Ela não vem. Por isso que muitos se enganam com algumas profecias quando são proferidas, achando que são profecias que de fato vieram do Espírito Santo. E às vezes as pessoas acreditam verdadeiramente que aquela pessoa ali é um profeta de Deus. Preste atenção no mover, no agir dela. Porque a profecia, ela não é para te trazer aquilo que o Senhor, aquilo que você quer para sua vida, mas aquilo que o Senhor deseja para sua vida. É para te dar um direcionamento, para te dar uma revelação. Então, entenda sempre isso. Saiba discernir esse tipo de gente. O quarto ponto, que é a motivação do coração. Esse quarto ponto, ele tem alguns subpontos, digamos assim,
para que você possa analisar a pessoa que está falando para você. Esse quarto ponto que eu separei é para que você possa examinar a motivação que está por trás da profecia. Se ela promove a glória de Deus e o bem-estar do corpo de Cristo, como eu falei, é mais provável então que essa profecia ela seja genuína. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 16, no versículo de número 14, 1 Coríntios 16, 14, diz: façam tudo com amor. Façam tudo com amor. O que foi falado para você produz amor? É genuíno? Ou vem para prejudicar, para lhe trazer prejuízo? Porque a maturidade na fé, ela se refere ao estado de crescimento espiritual e o desenvolvimento que uma pessoa ela alcança ao longo do tempo, à medida em que ela vive em obediência à palavra de Deus, a busca da compreensão mais aprofundada da palavra de Deus e demonstra frutos do Espírito na sua vida. Essa maturidade espiritual, essa maturidade que nós devemos observar na vida de um cristão, ao ponto dele fazer tudo com amor, ela tem base? Ela tem base. Primeiro, o conhecimento e a compreensão das Escrituras. Um cristão que é maduro na fé, ela tem a compreensão sólida das Escrituras e é capaz de aplicar os princípios bíblicos na sua vida cotidiana. Ele é diligente em estudar a palavra, para crescer em conhecimento e discernimento espiritual. Ele se debruça na palavra. Ele vai ter uma vida de relacionamento íntimo com Deus. A maturidade na fé, ela se manifesta em um relacionamento mais profundo e íntimo com Deus. Isso é uma comunicação regular por meio de oração, bem como o entendimento da presença e da orientação de Deus na vida dessa pessoa. Como eu mencionei, ela produz fruto do Espírito. O cristão, o genuíno, maduro na fé, a pessoa que é madura na fé, ela produz fruto do Espírito Santo na sua vida. Ela produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso, que é o fruto do Espírito Santo, são evidências assim palpáveis do trabalho do Espírito Santo na vida do cristão, na vida de quem está profetizando. Também é importante você observar a maturidade emocional e espiritual da pessoa. Isso envolve uma capacidade de lidar com os desafios, com as adversidades e tentativas de uma maneira e de uma vida equilibrada, confiando em Deus. Significa também ser e ter a capacidade de perdoar e de ser compassivo e de buscar a reconciliação em situações difíceis. A pessoa que está profetizando, ela já perdoou alguém que a ofendeu? Ela já pediu perdão? É uma pessoa humilde? É uma pessoa serva? Também o viver em obediência a Deus. O cristão maduro na fé, e aí o maduro não tem nada a ver com você ter 40 anos
de conversão. O irmão tem 40 anos de conversão. É crente há 40 anos. Não tem nada a ver isso com idade de conversão, tá? O maduro na fé, ele vai se esforçar para viver de acordo com os ensinamentos e os mandamentos de Deus, buscando honrar a Deus em todas as suas áreas da vida. Honrar a Deus. E o que é honrar a Deus? Irmão, honrar a Deus inclui vários princípios. Inclui tratar bem a esposa, tratar bem os filhos, tratar bem as pessoas. O cuidado com a pessoa tem com o manuseio da palavra. Ser obediente. Isso é viver em obediência. Isso é ser maduro. Isso é você estar dando honra ao teu Deus. Serviço e ministério também é um outro ponto para que você possa ficar atento. A maturidade, ela vai expressar um desejo genuíno de servir os outros e contribuir com o reino de Deus. Olha, é impossível um cristão que é maduro na fé não ter o entendimento de que ele precisa servir. Cristo veio para servir. Os apóstolos serviram. Os profetas serviram. Todo bom cristão que está relatado na Bíblia serviu. Cristo nos chama para servir. Essa pessoa que está profetizando, ela serve. Isso pode ser por meio de diferentes formas dentro do ministério. Evangelismo, serviço comunitário, apoio à igreja. E um dos principais, a estabilidade espiritual. A estabilidade espiritual. Um cristão maduro, ele é capaz de manter a sua fé forte e inabalável, mesmo diante dos desafios da vida, das situações difíceis que elas vêm, que elas passam. A sua fé é inabalável, ele confia na fidelidade de Deus e não é facilmente abalado por situações adversas. Aí, ora, o crente está desanimado, ora, o crente não vai para a igreja porque está assim, ora, o cristão vai fazer a obra, ora, ele não vai fazer a obra. Isso aí não é estabilidade espiritual. É uma instabilidade, é o inverso, é o oposto. Não tem o fruto do Espírito. Porque você acha que o Espírito Santo vai te proporcionar alegria hoje sim, amanhã não? Hoje eu estou alegre, amanhã não. E mesmo diante das adversidades, você se torna alegre. Mesmo diante de uma doença, regozijando de dor em cima de uma cama, é você alegre, entoar louvor ao teu Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor me curar, o Senhor é Deus, mas se o Senhor não me curar, o Senhor continua sendo Deus, a ti a honra, a glória para sempre. Isso é a alegria. A alegria não é você ficar rindo assim ó, o dia todo, não. Eu sou alegre. Aí você fica assim. É igual o sorriso do Coringa, né? Que é assim, assim. Isso não é alegria. Alegria é o reconhecimento de que Deus está ao seu lado, mesmo em momentos difíceis, que vai te fazer chorar. Às vezes chorar de dor física. Mas ainda assim você se encontra alegre. Ainda assim você se encontra em um estado emocional, em um estado espiritual
estável. Isso é o fruto do Espírito. Ah, hoje eu não vou para a igreja porque hoje o irmão está assim, e aí eu não vou. Isso não é fruto do Espírito, irmão. Isso não é fruto do Espírito. Então, vamos lá. Como que você pode discernir uma profecia se ela é falsa ou verdadeira? Resumindo tudo que foi falado aqui pelo Espírito Santo. O alinhamento com a palavra de Deus. Se a pessoa tem e emana o fruto do Espírito. 3, a confirmação e o testemunho de vida dessa pessoa. 4, a motivação do coração. E a motivação do coração dessa pessoa para abrir a boca e profetizar inclui o conhecimento e a compreensão das Escrituras, o relacionamento íntimo com Deus, novamente o fruto do Espírito, a maturidade emocional e espiritual, viver em obediência a Deus, ter um serviço ministerial, um serviço que agrada a Deus e ter estabilidade espiritual. Com isso, de posse disso, você consegue saber se a profecia ela é verdadeira ou não. Por fim, a maturidade na fé ela é um processo contínuo e individual. A maturidade da fé é um processo contínuo. Ela não acaba nunca. Ela não acaba nunca. Nunca. Só quando Cristo voltar. Aí, quando Cristo voltar, nós vamos conhecê-lo assim como nós somos conhecidos. É isso que a palavra declara. Está lá em 1 Coríntios 13. Cada pessoa cresce espiritualmente com o seu próprio ritmo. Alguns mais lentos, outros mais rápidos, mas a maturidade ela vem ao passo em que você busca uma vida de comunhão com Deus e submete a sua vida à vontade dele. É um caminho constante no aprendizado, no crescimento espiritual e na transformação da sua imagem em imagem de Cristo, no seu caráter, no caráter de Cristo. Quanto mais o caráter de Cristo você tiver na sua vida, mais fácil vai ser para você identificar se aquele irmão está abrindo a boca pelo desejo do coração dele ou se foi uma ordem do Espírito Santo. Que Deus ele possa nos dar entendimento para que nós possamos analisar, assim como está lá em 1 Tessalonicenses que nós lemos. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 20 e 21, que diz: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas. Que o Senhor possa te dar o entendimento necessário. E que as suas atitudes venham com o discernir. Não com a emoção, mas com o discernir. Se você puder, curva sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento diante da tua palavra. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem tido cuidado conosco em nos revelar tudo aquilo que nós necessitamos para as nossas vidas. Obrigado por esse momento, Pai, de reflexão. O quão grandioso é esse momento diante da tua presença. Não somos dignos, Pai, mas pelo teu amor e o teu cuidado, o Senhor fala conosco a cada manhã e nos proporciona reflexões que nos trazem o vigor necessário para combater o bom combate, completar a nossa carreira e guardar a nossa fé. Te agradecemos, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Proporciona, Senhor, o pão do dia de hoje, que nós possamos estar aptos mais uma vez e mais esse dia para agir conforme a tua vontade, porque esse é o desejo do nosso ser, do nosso entendimento, agir conforme a tua vontade,
Portanto, Pai, nós te pedimos em unidade nesse momento, que seja feita a tua vontade nas nossas vidas, porque nós não queremos nada desse mundo que não venha absolutamente das tuas mãos. Nos guarda, Pai, nos proporciona um dia em santidade, nos livrando do homem mau, do laço do passarinheiro. É o que nós oramos e é o que nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém.